Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Dando continuidade às nossas resoluções de questões de concurso, estamos, na verdade, fazendo questões solicitadas no nosso grupo Matemática Muito Fácil, e aí pelo companheiro Adriano Ananias, perfeito? São simulações para o cargo de agente administrativo, uma prova que vai acontecer nesse primeiro semestre de 2013. Então são algumas questões simuladas, bem no nível das questões aplicadas nesse tipo de concurso público. Tá bom, gente? Vamos ler a questão, diz assim, ó. Em um presídio há 400 detentos, sendo 240 no setor X e 160 no setor Y. Para realizar atividades na oficina de artes, o total de detentos foi dividido em grupos com o mesmo número de integrantes, sendo esse o maior número possível. Faltou um acentinho aqui no número, sem deixar nenhum detento de fora e sem misturar os detentos dos dois setores. Perfeito? Dessa forma foram formados, aqui vem os 5 itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Gente, olha só, a proposta do problema e o conteúdo dele é MDC, máximo divisor comum. Só que eu vou fazer essa questão usando mais o nosso raciocínio lógico do que propriamente usando o conteúdo programático de MDC. Vocês querem ver? Quer dizer, a essência é a mesma coisa, mas eu vou dar um caminho um pouco diferente. Eu podia partir logo para calcular o MDC entre eles, mas eu quero que vocês compreendam o que vem a ser MDC, o que é esse negócio de máximo divisor comum ou maior divisor comum, Vamos ver o que é isso, olha só. No presídio, tem 400 detentos, estão 240 num setor e 160 no outro. Ele quer formar grupos de tal maneira que não sobrem detentos em nenhum dos dois grupos. Então é fundamental, olha só, vamos descobrir quais são os divisores de 240, ou seja, quantos detentos eu posso colocar em cada um desses grupos de modo que não sobre nenhum deles. Olha só, gente, os divisores de 240 são 1, 2, 3, é uma série deles, 1, 2, são 20, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá vendo? Estão todos eles aqui e o maior deles é 240. Você quer dizer isso? Por exemplo, eu posso dividir esses detentos 240 em 240 grupos de um elemento. Eu posso dividir em 120 grupos, cada um deles tendo dois detentos. Posso dividir em 80 grupos, cada um deles tendo 3 e assim por diante. Por exemplo, posso dividir usando 10 detentos em cada grupo, fazer 24 grupos. E aí, então, eu posso fazer essas divisões aqui, essas vão dar certo. Se eu tentar, por exemplo, fazer grupos de 17 detentos, não vai dar certo, porque vai sobrar detentos sem grupo. E não é isso, ele quer o quê? Que todos os detentos, todos esses 240, estejam em grupos. E para isso, então, eu vou formar essa quantidade de detentos por grupo. São esses números possíveis, 240, 120, 80, por exemplo, 80, Se eu formar, por exemplo, grupos de 80 detentos, eu formarei 80 vezes 3, 240. Eu vou formar 3 grupos de 80, perfeito? O mesmo eu estarei fazendo com os detentos desse outro setor, do setor Y, que são 160. Vamos descobrir quais são os divisores de 160, ou seja, quantos grupos eu posso formar, quantos detentos eu posso ter nesses grupos de tal maneira que não sobre nenhum. São justamente os divisores de 160. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80 e 160. Perfeito? E aí eu vou perguntar, a exemplo do que nós vimos lá em cima, quer dizer, por exemplo, se eu formar grupos nesse setor Y, tá? Se eu formar grupo, por exemplo, de 8 detentos, eu vou poder formar 8 vezes 20, 160. 8 vezes está certo, 8 vezes 20, 160 serão 20 grupos de 8 e assim por diante. Então eu percebo o seguinte, eu tenho que dividir tanto o setor X quanto o setor Y, não é isso?
em quantidades iguais, em grupos de números iguais de detentos. Então eu percebo o seguinte: quais são os comuns aqui? Quais são os grupos que podem ser feitos tanto para 240 como 160? São justamente os divisores comuns de 240 e 160. Vamos ver quais são eles? São os números que pertencem a esse e a esse conjunto. É a interseção desses dois conjuntos. Olha só, o 1 pode ser, o 2 pode ser, o 4, o 3 não pode. Só posso dividir o 3 para o 240, para o 160 não. Então eu tenho 1, 2, 4, o 5 pode, o 8, 10, 16, 20, 40 e 80. Ou seja, esses são a quantidade de detentos, igualmente, que eu posso dividir em grupos, para que atenda tanto ao setor X de 240 como ao setor Y de 160. E o problema quer saber, olha aqui, sendo esse o maior número. Qual é o maior número em que eu posso dividir esses detentos em grupos, né? Olha só. 80, não é isso? Ó? É o maior divisor comum entre 240 e 160, justamente qual? O 80. O 40 é um divisor comum, mas não é o maior. O 20 é um divisor comum, mas não é o maior. Ele quer o quê? O maior possível. Então, a maior quantidade de detentos, para que eu possa dividir igualmente os dois setores, é 80. Perfeito? O MMC, né? Agora aqui até foi um besteirinha, aqui não é MMC, tá? Eu vou até emendar porque não é MMC, aqui é MDC. O MDC entre 160 e 240 é 80. Perfeito? Tá certo isso? Quer dizer, a maior quantidade de detentos que eu posso dividir igualmente nesses dois grupos são 80, tá certo? Mas o problema é que eu quero saber o seguinte, ó, dessa forma, né? Quantos serão formados, né? Quantos grupos serão formados, perfeito? Ó, sendo esse, olha lá, tá vendo aqui, em grupos com o mesmo número de integrantes. Ele quer o maior número possível, né? O número de grupos são 80 detentos por grupo. No primeiro grupo, no setor, por exemplo, no setor X, né? Eu vou fazer quanto? Ó, 240 dividido por 80, eu vou formar 3 grupos. E no setor Y, de 160 detentos, eu vou formar 160 por 80 igual a 2. Ou seja, eu vou formar 2 num setor e 3 no outro setor. 2 mais 3, 5. Minha resposta certa é a letra A. Eu vou poder formar ao todo 5 grupos. Perfeito? O que eu fiz aqui? Eu calculei o MDC, só que eu tentei mostrar a vocês o que é essa coisa do MDC. E isso que eu mostrei a vocês é justamente a teoria de máximo divisor comum. São os divisores de um número, são os divisores do outro número. Aí eu vou descobrir quais são os divisores comuns a esses dois grupos, perfeito? Aqui, ó, os divisores comuns estão aqui. Um deles é o maior, um deles é o menor, é sempre a unidade, e um deles será o maior, e o maior que é 80. Esse é o MDC entre 160 e 240. Minha resposta certa, confirmando, está na letra A, são 5 grupos. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática-muito-fácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto, por exemplo, MDC, como também MMC, estão lá no nosso site completíssimo, portanto, vale a pena a sua visita. São mais de 200 páginas, um site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever nesse link que aparece aqui, né? Se inscrevendo em nosso canal, o Matemática Muito Fácil, o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. E dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá, por e-mail, ser comunicado pelo canal, pelo YouTube. Tá certo, então? Comunicando que o professor Luiz Fernando Reis postou uma nova videoaula. E você que é concursando, eu acho que vale a pena. Não é isso? Então, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Obrigado pelas visitas ao nosso site, obrigado pelas inscrições em nosso canal. Já estamos com mais de 3.000, já são algo em torno de 3.100 inscrições em nosso canal. Muito obrigado a todos vocês e até a nossa próxima videoaula.